Prezadas e prezados e prezades, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa que pouca gente repara, pessoal que gosta de futebol pouco repara, mas que é uma realidade. Por que que o Tele Santana não chamou o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, em 1982, né? Porque o pessoal só fica revoltado porque o Tele Santana cortou o Renato Gaúcho da Copa do Mundo de 1986, né? Mas o pessoal não fala da Copa de 1982. Então vamos falar sobre isso? Bom, gente, o que que acontece? Em 1982, Grêmio e Flamengo estavam decidindo o Campeonato Brasileiro. O último jogo, o terceiro jogo lá em Porto Alegre, né? E no segundo tempo, entra um rapaz chamado Renato, né? Que tinha chegado lá do Esportivo de Bento Gonçalves, né? E que era considerado uma grande promessa. Bom, o Renato, ele acaba com o jogo. Ele joga muita bola, né? O time do Grêmio com o Renato é outro Grêmio. Um Grêmio que pressionou o Flamengo o tempo inteiro. O Flamengo estava ganhando de 1-0, o gol do Nunes, né? E no segundo tempo só deu Grêmio, só deu Grêmio, só deu Grêmio. Eles em casa, né, querendo ganhar o título e tudo, que seria o bicampeonato para o Grêmio. O Grêmio era o campeão de 81, né? E o Renato acabando com o jogo, acabando com o jogo. Bom, logo depois o Tele Santana convocou a lista definitiva de quem iria para a Copa do Mundo de 1982, né? Quem seriam os jogadores. E repara bem, o Tele Santana não tinha um ponta-direita. O Tele Santana não tinha um ponta-direita. O Tele Santana não tinha ponta-direita. Tinha até o personagem do Jô Soares, né? O Zé da Galera, ficava, bota a ponta, Tele, bota a ponta, Tele, bota a ponta. E ele não tinha ponta. Por quê? Porque o ponta dele era o Tita, né? Só que o Tita, no ano anterior, virou para ele e disse, Tele, eu quero jogar no meio, você me coloca para disputar a posição no meio, mas na ponta direita eu não vou jogar. Aí o Tele sacou ele da seleção. E ele ficou sem ponta direita automaticamente. Ficou meses tentando adaptar o Paulo Isidoro, que não era ponta direita, a ser ponta direita. Bom, mas ele tinha ali no Renato Gaúcho um ponta de ofício, um ponta direita de verdade, de ofício, né? Um cara forte pra caramba, um cara técnico pra caramba, um cara que fazia cruzamentos maravilhosos. Você imagina na Copa de 82, eu tô falando de 82, né? O Leandro e o Renato pela direita, né? Você podia, por exemplo, já que o Tele detestava o Roberto Dinamite, que é outra coisa que eu não entendo, mas enfim, já que o Tele detestava o Roberto Dinamite, botava o Sócrates de centroavante, né? Fazia um meio-campo com Cerezo, Falcão e Zico, botava o Renato na ponta direita e o Éder na ponta esquerda. Eu também não sou tão muito fã do Éder, eu preferia o Dirceu, né? Mas, enfim, aí não vem ao caso. Mas você teria um ponta-direita de ofício, um cara que conhece do riscado, conhece da posição, né? Um cara muito habilidoso, um cara muito forte, e ele não levou o Renato. Em 86 foi diferente, teve aquela história lá da fuga da Toca da Raposa, né? Da fuga não, né? Dele e o Leandro terem chegado mais tarde do que o horário combinado e tal, mas... Quer dizer, se queria cortar, cortava por indisciplina naquele momento, e não antes da véspera da Copa, quando ele tinha que cortar 5, e aí ele cortou o Renato, né? Então, a injustiça com o Renato em 1986, que ele estava voando, como o Mauro Betting diz, né? Estava voando, ela existiu. Mas a injustiça também em 82 também existiu, né? Porque, mas o Renato nunca jogou como em 82, no caso, como jogador da seleção. Ué, é o mesmo raciocínio lá do... Em 2010, por que o Dunga não levou o Neymar e o Paulo Henrique Ganso, né? Ou seja, quando ele olhava para o banco, ele não tinha opções de ataque. Ele devia ter levado tanto o Neymar como o Paulo Henrique Ganso em 2010, né? Então, nunca jogaram pela seleção, mas naquele momento eles estavam arrebentando, né? E era a situação do Renato. O Renato
arrebentou naquela final de Campeonato Brasileiro. Então, o cara precisava de um ponta-direita. Olha o desatino, né? O pessoal diz que eu implico com o Tele Santana, né? Implico mesmo, mas eu acho que eu implico com razão. Bom, gente, é isso aí. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Agradeço aí pela assistência. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. E por gentileza, like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e comente. E se tiver com paciência, dê uma olhada também na descrição desse vídeo.